Uma equipe de cientistas decidiu iniciar uma cultura com exemplares de uma bactéria em uma lâmina a fim de determinar o comportamento dessa produção após alguns dias. Os cientistas verificaram os seguintes fatos. A cultura cresceu e ocupa uma área com o formato de um círculo. Legal. O raio do círculo formado pela cultura de bactérias aumentou 10% a cada dia. Então, o raio aumenta 10% a cada dia. A concentração da cultura era de 1.000 bactérias por milímetro quadrado. Então, precisa achar a área e ir multiplicando. E não mudou significativamente com o tempo. Considere que R representa o raio do círculo no primeiro dia, que é a quantidade de bactérias nessa cultura no decorrer do tempo e dê o número de dias transcorridos. Qual a expressão que representa Q em função de RD? Galera, o que acontece? Você vai pegar aí 1.000, você vai multiplicar o 1.000 no caso, vezes a área. 1.000 vezes a área. Só que aí a gente vai ter um grande detalhe nesta área aqui, porque é o seguinte, a área, no caso, lembra lá que vai ser um círculo, né? Ela vai crescer para a gente sempre no formato circular. Então a área, no caso, vai ser um círculo, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Eu vou ter no primeiro momento essa área, e aí o raio vai aumentando, depois a gente vai ter uma nova área e assim sucessivamente. O raio sempre vai ter um aumento. Então a gente tem um grande detalhe aqui para a gente. Se a gente observar nas fórmulas, o 1.000 está lá presente, que é o 10 ao cubo. Não vai mudar muita coisa para a gente. Só que aí o raio, ele aumenta. Você está ligado que a área ela é π vezes raio ao quadrado. A área ela é π vezes raio ao quadrado. E a gente vai ter um rolê muito pesado aí no lance do raio, tá bom? Então o que vai pesar muito para a gente é como é que vai ser esse raio. A gente vai ter uma variabilidade no raio. Então eu já te garanto que o 10 ao cubo e o π fica fora. 10 ao cubo e π, ele não participa da brincadeira, ele está de fora. Então a gente fica entre duas letras aí, B e C. O que acontece? Eu vou ter que pensar sobre o raio aqui. Ó. Nós temos o dia 1, que é quando inicia o experimento, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Então eu vou fazer para a gente aqui, deixa eu escrever para a gente, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Tá bom demais. No dia 1, o raio está intacto, R. No dia 2, ele vai ser multiplicado por 1,1. O que é multiplicar por 1,1? É que aumentou 10%. Entendeu? No dia 3, vai ser 1,1 vezes 1,1. Isso aqui vai ser multiplicado por 1,1. Vai ficar 1,1 ao quadrado. Entendeu? Vai ficar 1,1 ao quadrado. No dia 4, 1,1 ao cubo. No dia 5, por aí vai. Então, no dia 1, o que acontece? Eu não vou multiplicar nenhuma vez. No dia 2, eu vou multiplicar apenas uma vez. No dia 3, 2 vezes. Então, vou tentar meio que bolar uma fórmula para isso. Isso aqui vai ser multiplicado, esse nosso 1,1, ele vai aparecer uma vez a menos. Ou seja, no dia 1 não apareceu 1,1. No dia 2 ele apareceu uma vez. No dia 3 ele vai aparecer 2 vezes. Por isso que a gente vai ficar com o expoente D-1. D-1. Por quê? No dia 1, vamos lá, se eu troco isso aqui por 1, vai ficar 1 menos 1. Se eu troco isso por 1, vai ficar 1 menos 1, que é 0. Que fica elevado a 0, que é 1. Vai ter 1 aqui na frente. Beleza? Vai ter 1 ali na frente do R. Agora, se eu troco ele, por exemplo, por 2, né? Vai ficar 2 menos 1, que vai dar 1. Vai aparecer um 1,1 uma vez ali pra gente. Então, o nosso raio vai ter uma variação assim. A forma fica 10 ao cubo vezes π. E aí tem uma variação do raio, que é 1,1 elevado a d menos 1. Vai ficar 1,1 elevado a d menos 1. Beleza? Vezes o raio elevado ao quadrado. Então, o nosso raio vai ficar desse jeito ali dentro. Pô, Hamilton, eu não entendi. Então, vamos pensar noutra ideia? Aqui já matou, ó. Já matou a letra B, tá bom? Já matou a letra D.
A gente pode pensar no raio com a ideia de uma progressão geométrica, que tem um primeiro termo, vezes a razão elevado a n menos 1. Então, vou lá, primeiro termo, vezes a razão elevado a d menos 1. O que é o primeiro termo? É o raio. O que é a razão? É 1,1. O que é 1,1? 1,1 é 100% mais 10%, que vai dar 110%. Por isso que na razão a gente coloca aqui, ó, 1,1. 1,1, bem na posição da razão. O n, para a gente, vai acabar sendo a quantidade de dias que vão passar. Então, onde está o n vai ser a quantidade de dias. Que no caso eu vou deixar o total de dias com essa letra D, que vai ficar D menos 1. Então, esse que vai ser nosso raio, que é o que eu acabei colocando aqui dentro. Ó. É o que eu acabei colocando aqui dentro, que ficaria π vezes r ao quadrado. Por isso que essa questão fecha a letra B. É uma questão que não é tranquila, ela tem uma coisinha a mais aí pra gente, né?